Oi pessoal, faz tempo que eu não venho aqui gravar vídeo, mas hoje era um dia muito importante e eu não podia deixar de gravar. Hoje eu completei o meu primeiro ano no veganismo e o que eu vim falar para vocês é um pouquinho sobre a rotina, né? O que eu notei de diferença, o que mudou na minha vida. Então, assim, o veganismo, ele trouxe para minha vida muito mais consciência, porque quando você é acostumado a se alimentar com um tipo de alimento e de repente você tem que tirar esse alimento da sua dieta, você tem a sensação de que você não está se alimentando bem. E eu sempre tive essa preocupação se eu estava me alimentando bem, apesar de às vezes, né, não se alimentar bem, mas eu tinha essa preocupação. E aí, quando eu tirei a carne, eu fiquei muito preocupada. Então, eu ficava muito em dúvida se o que eu estava fazendo era certo ou errado. E isso eu vejo como um ponto positivo. Na maioria das pessoas que entram para o veganismo, elas passam por isso. Porque isso faz com que a gente busque mais informação, com que a gente estude mais sobre o assunto. E aí eu comecei a assistir palestras e ler artigos que falam sobre nutrição, que é uma coisa que eu nunca entendi absolutamente nada e nunca me interessei muito, eu só achava que eu tinha que comer coisas saudáveis, mas eu não pesquisava para saber muito bem o que era cada um dos alimentos. E com o veganismo eu passei a me aprofundar um pouco mais. Né? Então, hoje eu vejo que, além de eu ter mais consciência do que eu estou comendo, de eu entender melhor os alimentos, eu também tenho consciência do quanto eu estou comendo, do porquê eu estou comendo, se eu devo ou não comer. Né? Então, é uma consciência também muito de corporal e de autoconhecimento. Né? Eu preciso desse alimento? O que esse alimento vai me trazer? O que eu estou buscando ao ingerir este alimento? Então, ajuda muito nessa questão da compulsão alimentar, que é uma coisa que muitas pessoas têm, inclusive eu tinha também, da gente querer comer para satisfazer algum outro vazio que está dentro da gente. Então, às vezes a gente come doce, às vezes a gente parte para o café, às vezes a gente parte para o salgado mesmo. E essas compulsões são as causas da maior parte das doenças que a gente tem no mundo, né? A diabetes, a hipertensão, o colesterol, enfim, são doenças causadas por compulsão alimentar, por falta de controle, né, da consciência na hora de ingerir ou não o alimento. E eu vejo que o veganismo trouxe muito isso para mim. E, lógico, não sou uma pessoa hoje totalmente que tem autocontrole total sobre isso, mas eu vejo que eu melhorei bastante. Porque quando você tem a capacidade de dizer não para um alimento, porque ele vem de origem animal e aquilo fere a sua ética, enfim, que é a questão do veganismo, a gente não come por ética, você tem condição de dizer isso para outros alimentos também. Então começa uma cadeia, um círculo virtuoso, né, de autocontrole, de autoconhecimento e de bons hábitos. Então, eu acredito que o veganismo trouxe isso para mim como a maior vantagem, enfim, o maior presente. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como se tornar vegano, o que fazer para se tornar vegano. Hoje, com esse vírus que está devastando o mundo todo, que é o corona, né, que veio do consumo dos animais, né, como todos os outros vírus que já fizeram grandes catástrofes no mundo, a gripe aviária, a gripe suína, a vaca louca, enfim. O corona é mais um deles. Então, eu acredito que com a vinda desse vírus e com tudo que o mundo está passando, muitas pessoas comecem a ter consciência, né, sobre essa questão do consumo de animais. Reflitam sobre isso e comecem a tentar tirar esse mau hábito da nossa vida. Então, o que eu queria dizer para vocês? Algumas dicas práticas. Agora os vídeos, toda vez que eu for fazer algum vídeo sobre o veganismo, eu prefiro fazer mais vídeos
práticos, né? Então, mostrando para vocês mais receitas ou coisas que eu incluí na minha vida. Então, assim, só para dar um exemplo, né? O que eu tomo no café da manhã, por exemplo? Porque você não precisa se tornar vegano como eu hoje sou, que faço a vida toda vegana, né? Minhas 24 horas são veganas. Não. Você pode incluir uma refeição vegana no dia, né? Todos os meus cafés da manhã vão ser veganos, ou todos os meus almoços, ou todas as minhas jantas. Você pode escolher uma refeição, ou então cada dia da semana uma refeição será vegana. O importante é você dar um primeiro passo, sair da inércia, né? Isso que é o importante. Então, assim, no café da manhã, um leite vegetal, qualquer um da sua preferência, mais um pão que não tenha leite, né, ou ovo, mais uma pasta que você pode fazer, uma pasta de feijão branco, uma pasta de grão de bico, você pode usar a pasta de amendoim, ou você pode usar um patezinho de tofu, alguma pastinha que seja da sua preferência, pasta de gergelim, né, ou geleia, se você gosta de doce, frutas, suco verde, essas coisas que depende de onde você mora. Agora, se você prefere fazer uma refeição, né, vegana, tanto no almoço quanto na janta. A refeição vegana não tem nada demais. Ela é o arroz com o feijão. O que eu faço? Eu intercalo ao máximo o feijão. Então, uma vez eu cozinho 1 quilo de feijão carioca. Da próxima vez eu vou cozinhar 1 quilo de feijão preto. Da próxima vez eu vou cozinhar lentilha, da próxima vez eu vou fazer grão de bico. E assim eu vou intercalando, da próxima vez eu faço ervilha. E assim eu vou girando, fazendo muito mais feijão carioca, que é o que a gente mais gosta aqui em casa. Mas eu sempre intercalo, né? Então, é uma forma da gente variar os nutrientes. O arroz, que pode ser branco ou integral. E aí tem outros cereais que você pode comer, né? Se você gosta de quinoa, se você gosta de milho, se você gosta de... O que mais que tem de cereal? Você veja alguma coisa que você gosta de complementar. Às vezes uma farofa, né? De mandioca ou de milho, enfim. E aí, eu sempre coloco uma salada na mesa, 1, 2 ou 3. Às vezes eu coloco até mais. Mas dentro da salada, se você for fazer uma salada de folhas, você precisa colocar o máximo de cores que você tiver. Então, tomate, pimentão, cenoura, as folhas, se você tiver o alface roxo, alface verde, rúcula, agrião, couve, você vai misturando. Sempre cozinha um brócolis ou uma beterraba, e o importante é você sempre colocar uma fruta. Se você não gosta de colocar a fruta no meio da salada, você pode deixar separado, mas é importante comer a fruta, porque a fruta geralmente traz a vitamina C que você precisa para absorver o ferro da refeição, que é o ferro da folha verde escura que você vai comer. O brócolis, a couve, o agrião, enfim. Então, é sempre importante. E temperar a salada com limão, porque isso também é vitamina C e vai ajudar, já que se você não for colocar a fruta ou comer a fruta. Então, o limão é imprescindível. Ou, depois da refeição, tomar um suco de laranja, um suco de limão. Outra coisa que é importante é variar as ervas, né? As ervas são tão importantes quanto os alimentos. Então, usar alho poró, alecrim, manjericão, açafrão, que é o cúrcuma, né? O máximo, hortelã, tudo que você tiver de erva, louro, vai colocando na sua comida. Isso traz mais sabor, mais nutrientes e mais saúde, consequentemente. E é mais ou menos isso. E aí você pode colocar um legume cozido. Então, sempre eu compro tudo da época, né? Então, agora tá acabando a época do quiabo, mas a gente comeu quiabo quase que esse último mês e o outro inteiro, né? Toda vez que tinha quiabo, eu fazia quiabo. Daí, quando chega a época da vagem, você faz vagem. Daí, se tiver uma abobrinha, uma berinjela, alguma coisa que você possa fazer mais do jeito quente, né? Para complementar com a salada. E isso já tá mais do que suficiente, né? Então, assim, variar as cores, variar os tipos de alimentos e sempre combinar o arroz com o feijão, o cereal com
a leguminosa, né, que é o grão, porque essa soma que faz a proteína do prato, né? Então, isso que seria o substituto aí da carne. Para quem acha que precisa de um substituto, na verdade não é um substituto, é uma proteína, né? E vai complementar a sua nutrição da mesma forma. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha iluminado um pouco mais aí a consciência de vocês. E os próximos vídeos eu vou tentar fazer dicas mais práticas, tá? De receitinhas e coisas que eu costumo comer no dia a dia, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.